Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que tenhamos uma semana honrada e abençoada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Passando aqui só para transmitir uma pequena mensagem do nosso culto de ontem à noite, mas passando também para agradecer a Deus por seu amor, por sua graça, por sua bondade e misericórdia nos alcançando, né? E são 3 pontos que foram muito bem explicados e entendemos que é momento de todos nós priorizarmos a nossa comunhão com Deus. E isto se dá diante da nossa busca na comunhão com Deus, se dá na nossa busca da nossa integridade com Deus, buscando a verdadeira santidade no Senhor. E isso é tão maravilhoso para todos nós, com esse tempo maravilhoso que Deus tem colocado nas nossas vidas. E é diante disso que eu gostaria de explicar a vocês, né? Colocar aqui este tema tão orientador e, como é que se diz, provocativo para todos nós, né? Vivendo as prioridades com Deus. O que nós temos vivido, né? E quais têm sido as nossas prioridades? Muitas vezes nós priorizamos tudo e deixamos Deus para o último caso. E a palavra não nos diz isso, não nos ensina isso. A palavra diz no Evangelho de Mateus 6, né? Para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Pois ali está essa posição de Deus sobre as nossas vidas. E ainda no mesmo Evangelho de Mateus, no versículo 19, inicia uma fala bem transparente, né? Que nos leva a aprender ainda mais sobre o direcionamento de Deus, a palavra de Deus e o amor que Deus tem por todos nós. E a palavra é clara, ela não diz para nós priorizarmos outras coisas, mas priorizarmos a Deus. E Deus, como nós colocamos Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo em primeiro lugar, nós teremos e viveremos as benéfices que Deus tem para cada um de nós. Então, nesta manhã, né, nesta madrugada, início do dia 5, né, de junho de 2023, nós estamos aqui para levar a todos a pensar sobre esse momento que nós estamos vivendo. E eu pergunto a você, quais são as suas prioridades, né? Quais são as nossas prioridades? Nós devemos, em primeiro lugar, priorizar Deus nas nossas vidas. E não importa o que as pessoas têm passado, têm vivido, se você estiver confiando e essa confiança vir brotando do seu coração, da sua alma, creio que o Senhor mesmo colocará e conduzirá a sua vida e nos levará para os verdes pastos, né? Diante de tudo isso, eu quero falar para vocês o que a palavra fala, né? Em primeiro lugar, não busque os tesouros do mundo. Não busquem os tesouros do mundo, porque o mundo jaz no maligno, quando a palavra mesmo diz. E nós precisamos buscar os tesouros dos céus, né, para trazermos nesta terra. E o Espírito Santo de Deus e o próprio Cristo já se revelou no nosso meio, trazendo o reino e impetrando isto no nosso meio, através da vinda, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. E com tudo isso, eu quero que, em primeiro lugar, nós possamos entender para não buscarmos os tesouros terrenos, porque nós não vamos levar nada daqui, mas nós podemos sim e construir sim algo que glorifique o nome de Deus. Quando nós amamos, perdoamos, buscamos a presença de Deus, Ele é fiel, Ele é justo, né?
para fazer a diferença e a grande diferença sobre as nossas vidas. Por isso, eu peço a você que reflita sobre isso e reflita sobre o que tem sido prioridade na sua vida, prioridade no nosso tempo, prioridade na nosso dia a dia, tá? E o próprio livro, ele diz assim, Mateus 6,19: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Isto esclarecendo o próprio Cristo falando para nós, com relação às riquezas deste mundo, mas as riquezas do reino de Deus, elas são eternas. As riquezas do reino de Deus, elas são intocáveis. Homem nenhum pode furtar isso de você. Homem nenhum pode roubar a sua posição quando você se posiciona e coloca nas mãos de Deus a sua vida. Porque se você pensar bem, o que fala a palavra é bem clara: não acumulem para vocês tesouros na terra. E muitas vezes nós vemos o mundo se perdendo por conta das pessoas quererem a todo custo o mal dos outros para adquirirem muitas vezes riquezas ilícitas, coisas que não vão glorificar o nome de Deus. Por isso, a maior riqueza que todos nós podemos alcançar e a mais valiosa de todas é a nossa salvação, né? Crê no Senhor Jesus, você e a sua casa serão salvas, você e a sua casa receberão o galardão, você e a sua casa já estão recebendo a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Por isso eu te convido a não buscar os tesouros terrenos, mas sim os tesouros do céu, como a própria palavra nos diz. E a palavra diz ainda, no versículo 20: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói. Veja que Jesus fala isso com toda autoridade. Os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Como andam os nossos corações? Como anda a nossa vida na presença de Deus, na presença dos filhos, na presença da esposa? Como anda e que tesouro nós temos adquirido e almejado, vamos colocar assim. Almeje o tesouro dos céus, o tesouro da salvação, o tesouro da restauração, o tesouro da vida eterna. Outra coisa que eu gostaria, que a palavra até fala para todos nós aqui: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a sua luz, que está dentro de você, são trevas, que tremendas trevas são. Então, o que nós temos enxergado? Muitas vezes nós olhamos e olhamos com olhos maus, com olhos vis, mas devemos olhar as coisas deste mundo, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, que Cristo tem tocado e colocado nas nossas vidas, através da sua palavra, através do seu amor, através dos louvores e da adoração. Ele nos quer por inteiro. Por isso eu posiciono e me posiciono também a nos vigiarmos, a olharmos não com os olhos carnais, mas olharmos com os olhos espirituais. O próprio evangelista Billy Graham, pastor, ele diz que o primeiro olhar, a gente, nós muitas vezes não podemos evitar, mas o segundo nós podemos, o terceiro nós podemos, o quarto nós podemos. Desvie seus olhos das cadeias malignas, dos males que o mundo tem colocado, do que o mundo oferta o mal. E nós temos o prazer de dizer não. Tenhamos isso nos nossos corações. Eu quero falar outro ponto aqui para vocês. Ouçam a voz e instruções de Deus e pratiquemos cada uma delas. Jesus define claramente suas instruções. As instruções dele são claras para todos nós. São claras para a igreja, para a família, para o empresário,
para os governantes. A fala de Jesus é muito bem definida e muito bem esclarecida com relação ao ser humano num todo. E ele fala com toda a autoridade. Ele fala e nos pede, nos instrui, nos ensina qual caminho seguir. E ainda mais, ele pede para que observemos, né? Possamos ser pessoas que observem o quanto Deus já tem feito sobre as nossas vidas. Porque ele mesmo diz aqui sobre a posição dos pássaros, né, dos lírios do campo, e nós não podemos abrir mão de olhar com toda clareza, porque foi o próprio Deus que criou a natureza. Se o homem tenha destruído, busquemos em Cristo, nosso Senhor e Salvador, buscarmos sermos pessoas melhores que cuidam e governem, né, da melhor maneira possível os jardins que Deus tem colocado nos nossos meios, nas nossas vidas. É justamente diante disso que nós vemos que o mundo jaz no maligno, as pessoas pensam em destruir, as pessoas pensam em defamar, as pessoas pensam em matar, mais a servir o inimigo das nossas almas do que servir ao próprio Cristo, que tem uma ordenança viva, eficaz, e ele mesmo diz que o jugo dele é suave, né? Que nós possamos carregar este jugo e pedir a ele que nos ajude quando nós não estivermos mais forças para reagir, pois muitas vezes os dias são tão maus que às vezes nós nos sentimos assim, enfraquecidos pelas obscuridades que o mundo tem tentado impor. E eu quero dizer aqui uma definição que o próprio Cristo fala, ele diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Deus fala que a sua vida, que a minha vida, que as nossas vidas são mais importantes do que qualquer roupa, do que qualquer alimento, do que qualquer situação. Você, eu, todos nós somos importantíssimos para Deus. Senão ele não faria o que ele fez naquela cruz, no Calvário, há 2023 anos. Ele priorizou a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação. Se ele não tivesse priorizado isso, o que seria de nós? Se ele não tivesse olhado, porque ele não olhou para a cruz com suspeita, dizendo, eu vou me crucificar por conta deste ou daquele. Se ele olhasse e meditasse sobre cada um de nós, certamente nós não iríamos ser salvos, mas ele deu a vida dele, e justamente em João 3, nós vemos a fala de Jesus falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em seu lugar, em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Que maravilhoso poder ouvir isso diretamente do seio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu o motivo disso, e o motivo disso é porque ele amou você, ele amou a mim, ele amou o seu filho, a sua esposa, ele amou os seus colegas de trabalho, o seu patrão, os nossos governantes, ele amou a todos nós. E nós, muitas vezes, não estamos dando a devida posição a Jesus Cristo como deveria de ser. Eu quero colocar aqui justamente isso, ele fala definindo, portanto, eu lhes digo, e ele fala com toda a autoridade. Creiamos nessa autoridade que Jesus está colocando para nós. Ele diz ainda, observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. O próprio Cristo fala isso. Nos preocupamos com tudo, mas quem dá o sustento é Ele. Quem nos veste é Ele. Quem nos tira da cama quando nós amanhecemos ou quando nós dormimos, que nos coloca no leito de vida,
é o próprio Cristo, Ele que nos levanta, Ele que nos capacita e nos orienta a servi-lo da melhor forma possível. Ele continua dizendo: vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Veja os ensinos de Jesus. Basta o seu dia o seu próprio mal. Nós nos preocupamos com isso, nos preocupamos com aquilo e nos esquecemos de que nós devemos confiar num Deus maravilhoso e divino que deu sua vida para trazer salvação a todos nós. E eu quero deixar isto com todos vocês, com toda certeza de que ele cumpre com a sua palavra. Se ele falou que cuidaria, que ele está cuidando, cuidemos, nos cuidemos também. Cuidemos para crer cada vez mais no Salvador, crermos cada vez mais que ele continua a curar mesmo as enfermidades mais complexas. Deus está capacitando os cientistas a trazerem novos medicamentos para trazer curas, para trazer restauração nos lares, nas famílias, mas Cristo quer um coração contrito e quebrantado, um coração livre de toda moléstia, livre de todo pecado, um coração livre para adorá-lo, para louvá-lo, para bendizer teu santo e poderoso nome. Às vezes parece impossível, mas não é impossível, porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê, e nós cremos num Deus soberano, em Cristo, o nosso Salvador, o Jesus Cristo, o nosso Salvador, o seu, o meu, nosso Salvador. E ainda, para estar encerrando, Deus nos oferta como prioridade o reino de Deus. Esta é a maior prioridade, pois muitas vezes buscamos as coisas e não a palavra de Deus, buscamos os objetos, buscamos o que o mundo nos oferta e nos esquecemos de buscar a Deus. E nós queremos e devemos buscar a Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A palavra não mente. Por isso, meus irmãos, não fiquemos ansiosos, mentindo a nós mesmos que está tudo em paz e não colocamos as nossas ansiedades e peso no altar do Senhor, pois ele mesmo nos recomenda a seguinte posição. Em Mateus 11, 28 e 30 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Promessa do nosso Salvador. Creiamos, meus irmãos, que nós somos vencedores, sim, e o nosso Deus jamais abrirá mão de nenhum de nós. Por isso eu te convido, não abra mão deste Salvador, não abra mão do reino de Deus, das promessas que Deus tem feito, porque Ele é cumpridor das promessas, Ele é cumpridor da verdadeira graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia e será salvo tu e a tua casa. É promessa do Senhor. E para estar encerrando, eu gostaria de falar a você que não busque as coisas deste mundo, porque elas não nos levarão a lugar nenhum, mas busquemos em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu quero encerrar esta reunião, esta mensagem, ofertando a você, né, que todos
como verdadeiros sonhadores, como assim como José foi sonhador, é, assim como o jovem que o filho pródigo que também, ao invés de estar com Deus, viver com Deus e apreciar as coisas de Deus, esteve apreciando as coisas do mundo. E as coisas do mundo só nos trazem desilusão, nos trazem despropósito, anarquia, e o nosso Deus não é assim. Por isso, eu te convido a retornar aos braços do Pai, a depender pura e exclusivamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é fiel, ele é justo e ele é compassivo. E ele, com sua palavra, a sua voz, tocando os nossos ouvidos, tocando os nossos corações, peça para que ele faça isso com você, com a sua família, para que você e o meio em que você vive se torne um meio onde Cristo seja exaltado através dos propósitos que tu tem colocado nas mãos de Deus. Seja Deus a sua prioridade, a minha prioridade, a nossa prioridade. Eu quero te colocar aqui também as três posições que nós devemos buscar para nossa salvação e priorizar esse Cristo maravilhoso. Não busquemos os tesouros terrenos, mas os tesouros do céu. Busque o tesouro do céu. A palavra é bem clara, Jesus nos fala isso. Ele não nos obriga, mas ele nos recomenda isto, né? E, em segundo lugar, ouça a voz e as instruções de Deus e pratiquem. É difícil? É, mas não é impossível. Os discípulos conseguiram, a duras custas, eles foram sacrificados por servirem a Deus. E você será salvo por servir a Deus. Eles se sacrificaram, mas foram salvos. Eles começaram um trabalho que chegou até nós os dias de hoje. Nós precisamos dar continuidade para que isso não se perca no decorrer dos anos, dos séculos que virão. Por isso, tu é importante para falar, para ouvir a palavra e para falar a palavra, testemunhar quem é Jesus em sua casa, em seu trabalho, em sua vida, na vida do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, na vida de todos nós. E em terceiro e último lugar, eu quero dizer, Deus nos oferta como prioridade o reino de Deus e sua salvação eterna. Abrace isso, busque isso e anseie por isso, porque Ele nos amou e porque Ele nos amou primeiro, Ele é adorado e louvado por todos nós. Eu quero dizer a você que muitas vezes, como foi cantado na igreja hoje, um louvor do diante do altar, dizendo quando tudo diz que não. Às vezes tua voz pode estar embargada, as coisas podem estar difíceis, mas a palavra diz que ele cuidaria de nós. E ele fala assim, esta canção: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpre em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. E isto é para você, é para mim, porque o Deus do impossível é quem está nesta manhã honrando e abençoando as nossas vidas. Creia e será salvo tu e a tua casa. Eu quero orar com você, irmão, e entregar nas mãos do Senhor a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. E crer que todos nós somos servos e servas, filhos e filhas, amigos e amigas, amigos e amigas de Deus. Amém? Oremos. Pai, em teu nome oramos e te apresentamos, Pai, cada pessoa, cada vida, Pai, a tua igreja, a Igreja Metodista Livre, em cada canto deste mundo, a Igreja Metodista Livre em Vila Sabrina, os departamentos que lá operam para glorificar teu santo nome. Que tu venha, Deus, a saborear, Senhor, a nossa fé com toda alegria, Senhor, em seu coração. Queremos te alegrar, Senhor, queremos manifestar nossa prioridade, Senhor, para ti, Senhor, e que
nós possamos, ó Deus, enxergar não com os nossos olhos, mas com os teus olhos, Pai. Ouvir não com os nossos ouvidos, mas com os teus ouvidos. E falar não com as nossas bocas, mas com a tua boca. Usa-nos, Pai, e nos refrigera a alma, honrando e abençoando cada vez mais com a tua palavra e os teus propósitos sobre as nossas vidas. Habita abençoando, Senhor, nos dando a direção e sabedoria para saber lidar com cada situação, Senhor. Continue, Deus, a curar, a libertar, a salvar, a transformar e transbordar nossos lagares, Senhor. Prospera-nos, Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Tu és o Deus, o dono do ouro e da prata, aquele que não deixa faltar o alimento natural e sobrenatural ao teu povo, as vestimentas, assim como tua palavra diz. Então, Senhor, nas tuas mãos entregamos nossas vidas e cremos, rogamos a ti e por ti, por graça cada vez maior, Senhor, habitando sobre os nossos corações, e nós sejamos, Senhor, aqueles que possam ouvir, viver e crer na tua palavra. Oramos e te agradecemos já pela cura, pelas curas, pelas libertações e pelas salvações que tu já está fazendo neste momento. Em nome de Jesus oramos e nos despedimos, agradecendo, Senhor, com por mais uma noite, mais um dia de descanso, mais um dia de labor, de trabalho na tua casa e na tua presença. Cumpra, Senhor, o teu, o teu falar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Eu agradeço muito esse momento maravilhoso e, em nome de Jesus, entrego